Graça e paz, queridos. Hoje, no capítulo 7 do livro Vivos no Vale, nós vamos começar com Lucas 4, no verso 13. E a palavra do Senhor diz: Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Eu começo com esse texto porque a narrativa de hoje ela traz um momento muito especial. Como eu contei no capítulo anterior, uma grande bênção está proposta agora no capítulo 7. E isso vem depois de um momento onde o inimigo, assim como tentou o nosso Senhor, mas foi vencido, e vencido pela palavra, pela atitude e postura do nosso Senhor, assim também pela misericórdia de Deus, eu pude vencer um momento, uma batalha espiritual e receber do Senhor mais uma grande bênção. O inimigo ele sempre vai procurar ver, e estando ao redor, as brechas que você pode deixar para impedir que essas bênçãos também cheguem, porque a murmuração é uma arma terrível que ele usa para roubar aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Ele é o nosso acusador, ele faz isso o tempo todo. Então nós precisamos vigiar, em todo o tempo orar, para que a gente possa discernir se a gente não está entrando numa cilada quando a gente abre a nossa boca. Então muito do que você está colhendo tem sido uma semeadura que tem sido feita por você mesmo. Então, muito, amados, a culpa não é do inimigo, mas é sua, pela postura e atitude de como você tem tratado as situações ao seu redor, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem profetizado. Então talvez a colheita está sendo complicada porque está realmente necessitando uma mudança drástica sua, principalmente no abrir da sua boca. E eu digo isso porque nesse momento em que essa batalha acontece, eu volto a frisar que eu estava num momento difícil profissional, desempregado, e eu estava fazendo o que fosse possível para trazer algum sustento para minha casa. Então nós temos que nos adaptar sempre. Então há momentos e momentos, Então a gente tem que ter sabedoria e não ficar com o espírito de autocomiseração, mas partir para a ação. Oração e ação, oração e ação. Então eu vinha orando e toda oportunidade que aparecia eu abraçava, E não estava olhando o que era. Eu entendia que eu tinha um compromisso e que eu tinha que trazer sustento para minha casa e ajudar agora nessa situação de pagar essa casa que Deus nos deu. Então surgiu uma oportunidade de lavar a igreja onde nós congregávamos. Nós já não estávamos mais morando atrás da casinha, na casa da igreja, estávamos nessa casa que o Senhor, pela bondade, trouxe ao nosso encontro, colocou para nós uma possibilidade, uma forma que a gente pudesse pagar, então tinha que trabalhar. Apareceu essa situação de poder lavar a igreja. Eu nunca tinha feito isso. E a igreja naquela época era uma tenda. Então era um material como se fosse uma lona, uma lona bem grossa. E por ela estar numa avenida, volta e meia tinha que dar um trato, porque realmente a fuligem, a poeira ia ali se agregando e ficava um aspecto ruim. Então naquele momento eu disse: olha, se vão contratar alguém, eu quero dizer que eu me disponho, eu estou precisando trabalhar, se vocês vão pagar para um terceiro, eis-me aqui. Então concordaram e eu fui lavar a tenda. Como eu disse, nunca tinha feito isso, realmente uma coisa arriscada, porque subi em cima de uma tenda de lona, molhado, amado, sem um equipamento de segurança adequado. Realmente hoje, com certeza, eu faria qualquer outra coisa, mas isso não daria para mim, Então tem uma outra situação que eu posso à frente testemunhar de uma queda que eu sofri do telhado aqui da igreja, e eu estou vivo hoje andando por um grande milagre do Senhor. Então naquela altura, ainda bem mais jovem, não via tanto o perigo, e é interessante que com a maturidade vai trazendo isso pra gente, Mas eu estava lá em cima lavando a tenda, quando de repente um dardo, amados, mas um dardo daquele assim monstruoso veio sobre a minha mente. Disse: olha aí, você abriu mão de tudo, abriu mão de um baita salário, de um baita emprego, uma possibilidade de ter uma representada na cidade onde você morava antes, que ia te dar todo o conforto, você podia adquirir tudo que você queria, mas você abriu mão para honrar esse Deus. Olha aí onde é que Deus foi te colocar.
Naquele momento, amados, eu discerni na hora que era uma voz do inferno, porque Deus jamais ia jogar em rosto alguma coisa do tipo. Era realmente um dardo inflamado. E como eu discerni, eu comecei a orar em batalha espiritual. Eu disse: Senhor, eu creio em Ti e nas Tuas promessas. Eu não aceito essa afronta, eu repreendo essa ação do inferno e declaro, Pai, que eu confio no Senhor e sei que o milagre está a caminho. Foi algo que eu profetizei. E aquilo foi tão forte que eu não consegui continuar trabalhando. Eu desci, guardei as coisas, já estava também quase no final do dia e fui para casa. Quando eu chego em casa, eu coloco o carro na garagem, encosta um carro atrás. E antes que eu entrasse em casa, eu percebi que era alguém que há muito tempo eu não via. Esse irmão, ele tinha vindo aqui para Joinville para fazer uma entrevista com uma empresa para pleitear uma vaga. E quando ele estava lá fazendo a entrevista, ele entendeu que a vaga não era para ele. Olha que coisa de Deus. Ele entendeu que não era para ele e ele lembrou de mim. Amados, muitos e muitos anos nós não nos falávamos, não nos víamos. E aí então ele disse: não, eu conheço alguém. E foi atrás de mim e conseguiu meu endereço. Não sei com quem que ele fez contato, mas enfim, ele chegou lá. E aí ele disse: olha, eu vim aqui para te chamar para uma entrevista de trabalho. Eu disse: como assim? Ele disse: numa empresa de medicamento. O supervisor está no hotel do centro fazendo entrevistas. E eu disse que eu conheço alguém da cidade que é do ramo, que de repente ia interessar. E estão te aguardando. Eu fiquei pasmo, mas corri, disse: não, deixa eu tomar um banho. Aí já comentei com a Sandra, ela já entrou na intercessão e eu fui a toda, para essa entrevista. Chegando lá, era um japonês que estava fazendo entrevista, um supervisor, uma pessoa ímpar, e foi muito gente boa. E quando eu cheguei, eu me apresentei e já perguntei para ele se um gerente de nome tal ainda estava na gerência comercial dessa empresa. E ele disse: sim, é ele que é nosso gerente e tal. Eu disse: se eu podia fazer uma gentileza, dizer para ele que o Catarininha está aqui, porque esse era o meu apelido. E para sua surpresa, essa empresa, especificamente essa empresa que estava fazendo entrevista, é a empresa que eu deixei há mais de um ano atrás para honrar o Senhor. Olha como Deus é lindo e é fiel. Essa empresa passou por uma devassa, o fisco bateu lá, eles tiveram que se adequar às leis para trabalhar, pagaram multas, enfim. A empresa agora estava trabalhando como mando figurino. E precisando de alguém aqui. E justamente nessa situação onde o inimigo me tenta para que eu comece a murmurar, a postura e a atitude de reconhecer que Deus estava nesse processo todo, que eu confiava que Ele ia mudar minha sorte. Olha como Deus trabalha. Naquele mesmo dia, essa empresa a qual eu deixei para honrar o Senhor, me abre as portas novamente. Porque quando esse gerente ouviu falar que o Catarininha, que era o meu apelido na época, estava ali pleiteando a vaga, ele disse: pode parar a entrevista e dar a vaga para ele. Porque apesar de trabalhar naquelas condições que não eram as adequadas, vamos dizer assim, eu fazia o meu melhor. Então, criou-se uma referência. E eu louvo a Deus pela fidelidade dele. Porque eu pude voltar então ao ramo farmacêutico. Esse começo não foi fácil. Eu precisei de amigos, irmãos, queridos que me ajudaram, que como que me financiaram para mim poder começar. Um posto de gasolina aqui da cidade. Eu não conhecia ninguém naquele posto, mas volta e meia, às vezes, abastecia ali. E daí um dia, para começar a trabalhar, eu pensei: como é que eu vou abastecer esse carro para rodar o mês inteiro? E me veio na mente conversar com o gerente daquele posto. Então eu fui ao encontro dele, eu expliquei a situação e ele disse: olha, pode ficar tranquilo. Nós vamos anotar o teu abastecimento, abastece o que você precisar durante o mês, quando vier a tua comissão, tu vem acertar. Só Deus, só Deus. E eu pude então trabalhar, abrir uma empresa, um contador, irmão querido, que até hoje é meu contador, o Ney, de Blumenau, da Contar.
ele me ajudou também nessa situação para abrir a empresa. Então, Deus foi usando pessoas, e é isso que é lindo, trabalhar de Deus, né? Por isso é maravilhoso ser igreja, por isso é maravilhoso viver esse corpo de Cristo, onde eu posso interceder, eu posso ajudar, eu posso dar uma palavra, eu posso ser um ombro amigo. Amados, isso é igreja, né? Então eu comecei a trabalhar e a coisa foi maravilhosa, porque quando veio a primeira comissão, eu pude ir ao supermercado, onde eu ia só pegar naquela época de escassez aquilo que realmente era necessário para dentro de casa. E eu brinco, né? Alguns sabem dessa história, que eu passava, olhava por um salaminho italiano, dizia, um dia eu volto aqui para te buscar. E aí Deus maravilhoso como foi, quando essa comissão veio, eu disse, vamos ao mercado fazer uma compra. E fizemos a compra e eu cheguei naquele salaminho e disse, chegou o dia, meu querido, venha. E a gente pôde se refastelar com essa iguaria, né? Gostosa, boa demais. Então, há momentos de escassez, mas Deus muda a nossa sorte. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você, esse testemunho para você, que assim como nós viemos numa situação muito difícil para essa cidade e deixamos lá, né, a empresa, a família, entendendo que era realmente direção de Deus, fazendo o propósito com Deus, as portas se abrindo só para essa cidade, a gente ouvindo aquelas profecias de que Deus tinha algo realmente para nós aqui. Hoje nós vemos como Deus é lindo e tremendo, como a palavra dele vai se cumprindo, e é um aprendizado diário. A gente continua, na verdade, nesse processo de aprender de Deus, né, e poder glorificar o nome dele dentro de todo o contexto que a gente tem vivido. E eu quero encorajar você. Se a situação não está como você gostaria, né, entenda que esse momento pode chegar, mas há uma postura minha e sua que é fundamental para que a gente possa receber do Senhor. As promessas do Senhor, elas vão vindo, elas vão chegando e vão trazendo, mesmo em momentos de crise, né, uma semeadura, caso você tenha feito, vai trazer a colheita. Eclesiastes 11 fala que a gente deve lançar nosso pão sobre as águas e depois de muitos dias a gente vai encontrar, né? Então, não deixe de profetizar. Continue profetizando. Se hoje não está como você queria, continue profetizando. Porque em meio àquele vale, as pessoas às vezes me questionavam algumas coisas. E eu dizia, eu creio que Deus vai me devolver o ramo farmacêutico. Eu profetizava isso. Muitas pessoas, talvez, que estão vendo esse vídeo, possam lembrar que mesmo na situação difícil, né, da escassez, eu declarava, eu profetizava, eu creio, porque eu deixei para honrar o Senhor vai me honrar, eu vou voltar para o ramo farmacêutico. Porque o ramo de purificador realmente logo ficou notório, né? Ficou claro, a coisa não andou, porque também não era o meu perfil. Então você tem que entender isso, você se adapta, você se sujeita, mas você vai perceber, né, que realmente em algumas situações específicas que você está fazendo não se encaixa com o teu perfil. Isso é uma coisa normal. Mas você tem que persistir, porque você precisa da subsistência, precisa trabalhar, precisa ganhar o pão de cada dia. E dentro dessa conjuntura, o Senhor sabendo disso, e você se posicionando, Deus pode mudar a nossa sorte. Ele transforma a maldição em bênção. E eu quero deixar para você um verso de João 3,27. É um texto que eu volta e meia cito também, que traz esse entendimento, né, muito claro. Que o homem só recebe aquilo que Deus permite chegar à nossa mão. Então, João 3,27 diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, entendendo isso como cidadão do céu, entendendo isso como cristão, entendendo isso como um crente verdadeiramente nascido de novo, eu devo sempre esperar que do alto vem o socorro, que do alto vem a provisão, que do Senhor vem, né, essa mudança no cenário, no momento que estamos vivendo. Realmente o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai ter um período de escassez, isso pode acontecer, mesmo sendo um servo fiel, porque eu digo algo aqui para você. Eu falei já no outro vídeo da nossa busca nessa fidelidade. Então, queridos, é entender o senhorio dele, entender que nós somos apenas mordomos. É entender que Ele é que pode nos colocar sobre o muito.
Então viver isso é algo sobrenatural. Então é muito mais do que o valor em espécie, mas sim a atitude do coração em fidelidade ao Senhor, na vida, na família, na vida devocional. Então aproveite esse momento que você está passando. Se você está ouvindo esse vídeo aqui, que você possa começar a ter uma atitude diferente em relação àquilo que sai da tua boca. Pede para o Senhor colocar um guarda na tua boca. Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, fecha a minha boca, para que dela saia a bênção e não maldição, para que eu semeie de tal forma que eu possa colher daqui a pouco e glorificar e exaltar o teu nome, porque eu sei que toda a provisão vem do alto, vem do Senhor. Então essa grande vitória, né, de voltar para o ramo farmacêutico foi algo tremendo de Deus, né, de Deus, foi literalmente Ele que fez tudo isso. Então eu tenho a alegria de poder compartilhar com você que o nosso Deus é Ele que faz o impossível acontecer. Traz existência aquilo que talvez nesse momento não está visível para você, mas que no mundo espiritual já existe. Então que o Senhor te abençoe. Se esse vídeo tem te abençoado, compartilhe ele. Que o Senhor derrame sobre ti o renovo e o entendimento de profetizar sempre. Sempre. Firmado na palavra, profetizando e entendendo que Deus é um Deus fiel. Até a próxima, até o capítulo 8, permitindo o Senhor. Shalom, queridos.